Olá, vamos hoje falar acerca de deformações. Quando pensamos em rochas, pensamos em algo fixo, em algo imutável, algo que não sofre alterações ao longo do tempo, em termos da sua forma, em termos da sua estrutura. Tal acontece porque a maior parte das transformações que as rochas sofrem são imperceptíveis e a maior parte delas dura milhares ou milhões de anos a acontecer. Mas o que é certo é que elas acontecem. Temos aqui exemplos de dobras bem visíveis nas rochas. Mas como é que estas deformações ocorrem? Bom, estas deformações ocorrem efetivamente porque existem na litosfera forças tectónicas que vão então, ao longo de anos e anos e anos, atuar sobre as rochas, levando então a que elas se adaptem, a que elas se ajustem, alterando a forma ou o seu volume e, portanto, acabam por, ao longo de milhões de anos, como eu referi, provocar estas alterações na rocha. Ora bem, estas tensões podem então advir da mobilidade das placas litosféricas ou da pressão das camadas suprajacentes, isto é, rochas que estejam a maiores profundidades vão sofrer tensões diferentes das que estão a menores profundidades. Ora bem, mas que comportamento podem ter as rochas relativamente às forças que sobre elas atuam? As rochas podem se comportar de várias maneiras. Há rochas que têm aquilo que nós chamamos de um comportamento elástico. O que é um comportamento elástico? O comportamento elástico é um comportamento que um corpo manifesta em que, quando sujeito a uma força, se deforma, mas quando essa força deixa de ser exercida, ela volta à sua forma inicial. Portanto, como o próprio nome indica, comporta-se como um elástico que estica e encolhe. No entanto, reparem, se eu aqui exercer uma força, eu há pouco puxei com pouca força, mas se agora exercer uma força maior, a mola deformou-se e quando eu deixei de exercer a força, ela não voltou ao seu estado inicial. Dizemos então que nesta altura o corpo está a apresentar um comportamento plástico. Portanto, num comportamento elástico, quando a força é exercida, o material deforma. Quando a força cessa, o material volta ao seu estado inicial. Num comportamento plástico, quando uma força é exercida, o material deforma. Quando a força deixa de ser exercida, essa deformação mantém-se. Bom, e o que é que acontece quando se ultrapassa o limite de plasticidade ou de elasticidade? Há alturas em que o material, tenho aqui um material que todos vocês conhecem, uma caneta, e que se eu exercer aqui uma força, reparem, ele está a deformar, eu deixo a força, ele volta ao seu estado inicial, portanto está a apresentar um comportamento elástico, mas se eu fizer mais força, ele partiu. Apresentou imediatamente um comportamento frágil. Portanto, falamos de comportamentos frágeis quando se atinge, logo a partir da elasticidade, a ruptura. Mas será que sempre imediatamente a seguir a um comportamento elástico vem o frágil? Não. Pode haver situações em que os corpos tenham, numa determinada altura, em determinadas condições, um comportamento elástico, que depois apresentem um comportamento plástico e só depois apresentem o comportamento frágil. Deixem mostrar-vos. Por exemplo, se eu aumentar a temperatura a este corpo está a começar, não sei se conseguem ver, mas eu daqui a pouco já ajudo, está a começar a deformar. Reparem, portanto, está a ter um comportamento plástico.
vou já introduzir aqui um novo palavrão da geologia, está a ter um comportamento dúctil. Portanto, quando se tem um comportamento plástico, falamos que o material está a ter um comportamento dúctil. E reparem, eu agora vou deixar isto secar. Portanto, a deformação nesta situação está a ser permanente. Se eu voltar a deixar isto arrefecer e voltar a exercer uma força, vão verificar que a rocha vai novamente ter um comportamento... não está a correr como eu quero. Frágil. Ok? Então, de que é que vai depender o tipo de comportamento que a rocha vai apresentar relativamente às forças que sobre ela são exercidas? Vai depender de vários fatores. O tempo. Reparem, eu aqui costumo dar o exemplo de uma prateleira de livros que tenho ali ao lado. A prateleira, quando os livros foram lá colocados, estava direitinha e neste momento já está toda torta, fruto do peso dos livros ao longo de 15, 20 anos que a prateleira tem. A temperatura, que já vimos, portanto, a temperatura vai influenciar se a rocha vai ter um comportamento mais plástico, mais frágil. É fácil de percebermos que temperaturas mais elevadas favorecem a ocorrência de comportamentos plásticos e, portanto, as rochas em profundidade, onde as temperaturas são maiores, vão ter um determinado tipo de comportamento e essas mesmas rochas, se estiverem mais à superfície, podem apresentar, fruto da variação da temperatura, outro tipo de comportamento. A presença de água também vai influenciar se os corpos, se as rochas têm um comportamento mais frágil ou mais dúctil. A pressão, portanto, reparem no primeiro exemplo, quando eu fiz pouca força, a mola estava a ter um comportamento elástico. Quando eu fiz mais força, quando a força ultrapassou um determinado valor, a rocha, ou neste caso a mola, passou a ter um comportamento plástico. E, logicamente, um outro fator que vai influenciar o tipo de comportamento irá ser a própria natureza da rocha, a sua constituição mineralógica. Quando daqui a pouco formos falar das tensões que são exercidas sobre as rochas, nós iremos falar de 3 tipos de tensões. Vamos falar de tensões compressivas, quando as forças são exercidas perpendicularmente a um determinado plano e convergem entre si. Iremos falar de tensões distensivas, quando as forças forem novamente perpendiculares a um determinado plano, mas desta vez divergentes entre si. Falamos de tensões cisalhantes, quando as forças forem paralelas a um determinado plano. Vamos agora falar então das diferentes deformações que podem ocorrer nas rochas. Iremos começar pelas falhas. As falhas são superfícies de fratura ao longo das quais ocorreu o deslocamento dos blocos. As falhas podem resultar de forças compressivas, distensivas ou de cisalhamento. O que é isto então de uma falha? Se vocês tomarem atenção aqui nesta figura, verificam que há aqui uma linha, parece que a rocha fraturou. É isso mesmo que significa. A rocha fraturou, partiu, se quiserem. Enquanto os blocos que ficaram de um lado e do outro não se deslocarem, nós falamos em fratura. Mas, se houver um deslocamento desses blocos, então passaremos a falar de falha. E reparem, eu tenho aqui esta linha serve-me como ponto de referência, e eu verifico perfeitamente que esta linha, deste lado, deste bloco, deveria ser a continuação, ela deveria estar aqui, mas não está. Ela foi deslocada para aqui. Uma vez então que houve deslocamento, eu deixo de falar em fratura e passo a falar em falha. Quais são então as estruturas de uma falha? Quando ocorre então a ruptura dos blocos, vai-se formar então uma superfície que vai permitir o deslocamento desses blocos e essa superfície irá ser designada então por plano de falha. O bloco que fica acima do plano de falha recebe a designação de teto e o bloco que fica abaixo do plano de falha recebe a designação de muro. Após então o deslocamento dos blocos,
poderemos então encontrar nas falhas outras estruturas, nomeadamente então o plano de falha, já tínhamos falado, portanto a tal superfície de fratura ao longo da qual os blocos se movimentaram, portanto o teto e o muro se movimentaram. Iremos falar também da direção, que é a linha de interseção do plano de falha com o plano horizontal. A inclinação, que basicamente é o ângulo do plano de falha com o plano horizontal. E o rejeto, que basicamente é a distância medida na vertical, que vai então indicar o deslocamento entre os dois blocos, o deslocamento entre o teto e o muro. Por outras palavras, é a distância entre dois pontos que anteriormente à deslocação se encontravam unidos. Quando numa falha o teto desce relativamente ao muro, nós dizemos então que estamos na presença de uma falha normal. Estas falhas normais normalmente resultam então de forças distensivas que estão associadas a limites divergentes. Se porventura o teto subir relativamente ao muro, então estamos na presença de uma falha inversa. As falhas inversas resultam então de forças compressivas que normalmente estão associadas aos limites convergentes. Quando as falhas são resultantes da ação de tensões de cisalhamento e os blocos se deslocam paralelamente à direção do plano de falha, temos então uma falha de desligamento, que normalmente está associada aos limites conservativos. Para concluir, se então temos uma situação em que o teto desce relativamente ao muro, portanto cá tenho o meu plano de falha, bloco acima, teto, bloco abaixo do plano de falha, muro. Se o teto desce relativamente ao muro, estou na presença de uma falha normal, associada então a tensões distensivas. Se o teto, cá está o meu plano de falha, cá está o meu teto, cá está o meu muro. Se o teto sobe relativamente ao muro, tenho então uma falha inversa, normalmente resultado de tensões compressivas. Se os blocos se deslocam paralelamente à direção do plano de falha, que normalmente acontece então como resultado de tensões de cisalhamento, tenho então uma falha de desligamento. Gostaria também de vos chamar a atenção que normalmente na natureza as coisas acontecem de mil e uma formas. Reparem, pode haver alturas em que temos falhas associadas. E nessas situações o melhor é interpretarmos as falhas individualmente. Reparem, se eu começar aqui por uma falha que eu vou chamar de A, tenho aqui o meu plano de falha. Portanto, relativamente a este plano de falha, este bloco será o muro, este bloco será o teto. O que é que eu verifico? Verifico que o teto desceu relativamente ao muro. Portanto, esta minha falha A é aquilo que eu posso designar de uma falha normal. Se eu olhar agora aqui para este plano, vamos chamar o meu plano B, a minha falha B, vou analisá-la também individualmente. Tenho o meu plano de falha, tenho o bloco abaixo do plano de falha, é o meu muro. Tenho o meu bloco acima do plano de falha, é o meu teto. E o que é que eu verifico? Verifico que o meu teto desceu relativamente ao muro. Reparem, este ponto aqui estaria em contacto com este ponto aqui. Este é o rejeto. Portanto, se o teto desceu relativamente ao muro, também a falha B é uma falha normal. Portanto, o que é que eu vos aconselho? Se vos aparecerem situações de falhas associadas, analisem-nas individualmente e tirem as vossas conclusões. Muito obrigado pela vossa atenção. Qualquer dúvida, não hesitem em deixá-la na caixa dos comentários, que eu responderei com certeza. Deixem o vosso gosto e partilhem.